pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de treliças. Então, agora a gente vai resolver um pequeno exemplo em relação ao método dos nós. Então, temos aqui uma treliça composta por dois apoios, o apoio C, um apoio de segundo gênero, e o apoio B, um apoio de primeiro. Temos duas cargas verticais, uma de 10 e uma de 5 kN, atuando sobre ela. E os pontos de análise que nós vamos ter vai ser os pontos A, B, C, D e E. A primeira situação que nós temos que determinar aqui seria o nosso equilíbrio externo, né? Ou seja, vou relacionar quais são as reações dos apoios. Lembrando que nós temos então aqui um apoio de segundo gênero no ponto C, onde geraremos uma reação vertical em C e uma reação horizontal em C. Temos aqui o apoio E, um apoio de primeiro gênero, onde vai gerar apenas uma reação vertical em E, certo? Em relação ao nosso equilíbrio, vamos lembrar de situações anteriores da mecânica geral, das três equações básicas da estática, sendo a primeira delas somatório das forças em X igual a zero, onde teremos a definição de procurar forças horizontais. Nesse caso, nós só temos a reação horizontal em C, então temos que HC deverá ser igual a zero. Nossa segunda equação, somatório das forças em Y, também deverá ser igual a zero, onde nós vamos ter a relação de todas as forças verticais atuando na nossa estrutura. Então, nós temos aqui da esquerda para a direita, menos 10, menos 5, mais reação vertical em E, mais reação vertical em C, igual a zero. Em relação a isso, menos 10 com menos 5, menos 15, passando para o outro lado positivo, nós temos que o V de E mais o V de C vai ser igual a 15. Não posso fazer nada com esses valores ainda, então partimos para a terceira equação da estática, onde trabalharemos somatório dos momentos em algum ponto da estrutura igual a zero. Vamos definir o ponto C como ponto de análise para fazermos o momento, uma vez que C é o ponto onde temos o maior número de reações, né? Apoio de segundo gênero, logo, na prática, a gente trabalha travando o nosso momento em relação a esse apoio de maior número de reações. Vale lembrar que, para nossa relação, se por um acaso a minha estrutura tentar rotacionar abaixando ela em relação ao ponto C, nosso momento será negativo. Se ela tentar rotacionar no sentido aqui para cima, nosso momento será positivo. Então, com base nisso, nós temos o 10 tentando abaixar ali na estrutura, então temos menos 10 vezes 12, menos 5 vezes 6, mais o V de E vezes 3 igual a zero. Então, temos aqui menos 120, menos 30, mais 3V de E igual a zero. Menos 120 com menos 30, menos 150. Para o outro lado, a gente vai passar, ele vai virar positivo, 150. Então, temos que o V de E é igual a 150 dividido para 3. Logo, teremos o valor de VE, que é 50 kN. Em relação à equação anterior que nós tínhamos, VE mais VC igual a 15, agora a gente podemos determinar a reação de VC. Então, VC vai ser 15 menos 50
Então, temos que o valor de VC é igual a menos 35 kN. Para análise agora, nós temos, para começar o método dos nós, o nó A. Lembrando por que nós estamos adotando o nó A como início. Nós temos, teoricamente, que procurar um ponto, né, um nó, que tenha no máximo duas forças desconhecidas. Então, observe que no nó A nós temos AD e AB desconhecido, né? E outro ponto que poderia ser escolhido era o ponto C, mas como ele tem várias forças e costumamente trabalha da esquerda para a direita, a gente vai começar a trabalhar com o nó A. Então, fizemos aqui o diagrama de corpo livre, onde nós temos que a força AB está em cima do eixo X e a força AD está no quarto quadrante. Então, em relação à decomposição das forças, nós teríamos o ADX como positivo e o ADY como negativo. Então, com base nisso, nós determinamos as componentes agora verticais e horizontais dos nossos vetores. Observe que faltou ainda uma força para ser analisada, onde nós temos a força de 10 kN ainda atuando aqui para baixo. Então, temos 10 kN. Com isso, agora, nós podemos determinar os valores de cada uma delas através das duas equações que nós conhecemos, que é somatório das forças em X igual a 0 e somatório das forças em Y igual a 0. Com base nessas duas equações, nós podemos começar a determinar as nossas forças nos elementos. Então, com base nas duas equações e também determinando a nosso ângulo θ, que está definido na figura neste ponto aqui, onde teríamos um triângulo retângulo sendo formado nesse ponto, com altura 4, a base metade de 6, então 3, teríamos a tangente de θ 4 sobre 3, fazendo o arco tangente dessa razão, teríamos que o nosso θ seria igual a 53,13, certo? Então, analisando agora o nosso nó A, nós vamos trabalhar com uma das duas equações. Não vamos começar com x, observe que AB e AD nós não conhecemos, logo eu teria duas incógnitas para trabalhar com x, e aí ficaria com dois valores não determinados, teria que começar a calcular de novo o y para depois voltar à equação. Então, comecemos com o FY igual a 0, certo? Lembrando que para o método todas as forças devem sair do nó. Então, temos aqui 10 no sentido negativo de y, então menos 10, menos AD, a componente vertical do vetor AD. Lembrando de fazer aquela decomposição, nós temos aqui, ó, neste canto de cá e de cá, fazendo a decomposição, o ADY, que nada mais é do que o AD, né, a nossa hipotenusa em relação a D, vezes o seno de θ. Afinal, a nossa formulação aqui, nossa componente vertical, está oposto ao ângulo θ. Então, vezes o seno de θ igual a 0. O que temos aqui dessa forma? Então, menos AD vezes o seno de θ, o menos 10 vai passar para o outro lado positivo, logo, o nosso menos AD multiplicado por menos 1 vai ficar positivo, então temos menos 10 vezes o seno de θ igual a 12,5 kN. O sinal negativo significa que o elemento está sendo comprimido. Agora sim podemos utilizar a reação horizontal de 0, né, igual a 0. Então, onde nós temos AB e a componente horizontal de AD, né, ADX, também para o sentido positivo, todos à direita. Então, AB mais AD igual a 0.
que nós vamos ter com isso? Então, aqui o AB mais o AD vezes o cosseno de θ, ou seja, a nossa componente horizontal em relação ao AD está adjacente ao ângulo θ, então temos AD vezes o cosseno de θ. Assim, temos então AB mais o valor que nós vamos colocar aqui, lembre-se de fazer a regrinha do sinal. Então, se nós temos o mais da forma do somatório, o valor numérico de AD, de fato, é menos 12,5, então temos aqui 12,5 vezes o cosseno de θ igual a zero. Logo no jogo do sinal, mais com menos 12,5 vezes o cosseno de θ é igual a 7,5. Esse sinal vai ficar positivo passando ele para o outro lado, logo temos que o AB é igual a 7,5 kN. Sendo positivo, temos que o elemento está sendo tracionado. Bom, em relação ao nó D agora, nós podemos partir para ele. Temos três forças, três elementos atuando no mesmo, né? Nós temos o AD, ou DA, né? O DB e o DE. Então, eles estão representados aqui. Na realidade, esse nomezinho aqui é DA. DA ou AD tem o mesmo valor, mesma direção, mas sentidos opostos. Lembrando que todas as forças devem sair do nosso nó, né? E aí temos os ângulos a serem determinados. Então, temos aqui ainda o nosso plano cartesiano, né? Definido aqui. Então, temos aqui ângulo θ e aqui também nós temos ângulo θ. Da mesma forma que nós trabalhávamos no nó A, observem que nós vamos ter que começar a nossa resolução pela somatória das forças em Y, uma vez que a componente dBx, né? dBx, que vai vir aqui, juntamente com DE, que nós não conhecemos, não vai dar para determinar de fato a nossa equação, alguns dos nossos elementos. Com base nisso, vamos novamente começar a nossa resolução pelo somatório das forças em Y. Bom, então temos aqui a nossa somatória de forças em Y, né? Então, nós temos a componente Y do vetor AD, mais a componente Y do vetor DB igual a zero. Todos eles estão no primeiro e segundo quadrante, respectivamente. Então, temos Y como positivo. Então, nós temos AD vezes o seno de θ, ou seja, a componente vertical, mais DB vezes o seno de θ igual a zero. O valor de AD que nós tínhamos anteriormente determinado era de 12,5. Então, temos aqui menos 12,5 vezes o seno de θ, mais dB vezes o seno de θ, né? Então, menos 12,5 vezes o seno de θ igual a 10, então menos 10, mais o dB vezes o seno de θ igual a zero. Então, o nosso dB vai ser o menos 10 passando para o outro lado positivo, então 10 dividido pelo seno de θ, temos o valor que dB será de 12,5 kN. Dessa forma, nós temos aqui, sendo positivo, tração. E aí podemos partir para o somatório das forças em X, né? Somatório das forças em X, nós temos a componente horizontal de AD negativo, mais a componente horizontal de DB positivo, mais o DE. Então, temos ali menos AD, sendo X, ele está adjacente aos ângulos θ, então temos menos AD cosseno de θ, mais DB vezes o cosseno de θ, mais o D de E. O valor de AD que nós temos era de menos 12,5, se atentem ao sinal, menos do sentido do nosso vetor, menos o valor que nós descobrimos, menos com menos dá mais, então 12,5 vezes o cosseno de θ,
mais o valor de dB, que nós temos 12,5 vezes o cosseno de θ, mais dE é igual a zero. Então, temos a multiplicação de 12,5 por cosseno de θ, 7,5 mais 7,5, 15. Passando para o outro lado, negativo. Logo, temos, então, o valor de dE negativo de menos 15 kN, o que representa a compressão. Bom, o nosso próximo nó de análise é o nó B. Então, observem aqui em relação à nossa treliça, né? Então, nós temos aqui o nó B, ele foi transposto aqui para a nossa operaçãozinha. Temos aqui ângulo θ também, e temos aqui a formação do nosso plano cartesiano. Com base nisso, podemos novamente começar o nosso cálculo através da somatória das forças em X e em Y. Então, continuando, em relação ao nosso nó B, tinha faltado ainda a nossa força vertical de 5 kN, que estava relacionada, a gente pode ver aqui anteriormente, a nossa carga de 5 kN, né? Então, temos aqui somatório das forças em Y igual a zero. Então, temos o menos BDY menos o BEY igual a zero. Todas as componentes estão indo para o sentido negativo de Y, por isso o sinal negativo. Então, o BDY nada mais é do que o BD vezes o seno do ângulo θ, né? Então, nosso BD, tínhamos o valor anterior dele de 12,5, positivo, né? Temos aqui, ó, dB 12,5, o sinal da própria formulação negativa, então menos 12,5 vezes o seno de θ, menos o 5, né? Relacionado à operação aqui. Então, faltou aqui ainda, desculpem, menos 5, menos o BEY, que é o BE vezes o seno de θ, que é o que a gente quer descobrir. Então, seno de θ vezes 12,5, negativo, daria menos 15, somando esse valor, né, menos 15, 12,5 vezes o seno dá 10, menos 5 vai dar 15, menos o BE seno de θ, passando 15 para o outro lado, né, ficaria positivo, multiplicando por menos 1 para deixar o BE positivo, ficaria menos 15, dividido pelo seno de θ, teríamos o valor de menos 18,75, negativo, então, compressão. E aí podemos partir para o somatório das forças em X, onde eu tenho menos BA, menos BDX, mais BEX, mais o BC igual a zero. O nosso valor de BA é o mesmo valor de AB, né? Que nós tínhamos determinado aqui anteriormente, então o valor dele é 7,5, negativo por causa da formulazinha aqui de cima, menos 7,5, menos o BD, né, vezes o cosseno de θ, o nosso BD também determinamos anteriormente, ele valia 12,5, né, voltando aqui, ó, 12,5, negativo, mais o nosso BE, né, menos com mais menos, então temos menos 18,75 vezes o cosseno de θ, mais o BC igual a zero. Fazendo todas as multiplicações, teríamos que menos 7,5 menos 12,5 vezes o cosseno de θ, menos 18,75 vezes o cosseno de θ. Fazendo essa operação, daria menos 26,25. Passando para o outro lado, esse valor ficaria positivo. Então, teríamos o elemento BC sendo tracionado. Bom, temos agora nosso nó E em relação à nossa treliça anterior. Observem aqui o nosso nó E, onde vai sair os elementos ED, EB e EC, além da força vertical VE. Então, com base nisso, temos a definição dos ângulos tetas, né? Então, posso ter θ aqui. E em relação ao plano cartesiano, nós analisarmos aqui, temos o θ aqui também. Então,
Com base nessas situações, podemos novamente calcular o equilíbrio do ponto em relação ao nó E. Então, em relação ao nosso nó E, temos aqui a somatória das forças em Y, onde nós vamos ter o EBY mais o VE mais o ECY igual a zero. Então, nosso EBY virar o EB seno de θ mais 50 mais EC, né, vezes o seno de θ. O nosso EB, nós tínhamos determinado anteriormente o valor dele, tá aqui, ó, menos 18,75, logo ele vem para cá, 18,75 vezes o seno de θ, mais o valor de VE 50, mais o EC seno de θ que nós queremos descobrir. Então, menos 18,75 vezes o seno de θ mais 50 dá igual a 35, mais o EC vezes o seno de θ, sendo igual a zero. Então, em relação a isso, temos que o EC, esse 35 passa para lá negativo, menos 35 vezes dividido pelo seno de θ é igual a menos 43,75. Também temos uma compressão. E aí, para definir se a nossa estrutura está bem equilibrada, temos aqui, ó, somatória das forças em x igual a zero. Então, nós temos menos ED, menos EBX, mais ECX igual a zero. Então, o nosso menos ED vai ficar com o valor de 15. Sinal negativo com o sinal negativo do nosso EB fica positivo, mais 18,75. Sinal negativo do valor mais positivo negativo aqui, 43,75 vezes o cosseno de θ igual a zero. Essa equação toda vai dar 0,00035, então zero aproximadamente igual a zero, mostrando o equilíbrio final do nosso nó E. E aí, para nós tirarmos a prova final sobre o equilíbrio das nossa treliça, partimos para a análise do nó C. E aí, fazendo somatória das forças em x e em y, devem ser todas igual a zero, e chegando nesse valor, temos o equilíbrio. Então, como última situação, temos aqui o nó C, somatória das forças em x é igual a menos CB menos CEX mais HC igual a zero. O nosso CB, nós já tínhamos determinado anteriormente, mas o valor de BC, né? Então, temos ele aqui. 26,75, sinal negativo vai o menos para cá, então, menos 26,25, mais o CE, nosso CE vale menos 43,75, menos com menos mais, 43,75, vezes o cosseno de θ, o HC era zero, então nem colocamos ele aqui, igual a zero. Fazendo a operação matemática, temos que zero é igual a zero, então está em equilíbrio. E também temos aqui o somatório das forças em y igual a zero, onde nós temos menos o CEY mais o VC igual a zero. Nosso CE vezes o seno de θ é nosso CY, mais o nosso VC igual a zero. Nosso CE tinha o valor de menos 43,75, menos com menos mais, 43,75 vezes o seno de θ, menos 35. Menos 35 com mais 35, né? Esse valor dá mais 35, é igual a zero, então temos de fato uma estrutura equilibrada. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aqui nos comentários, estamos lá naquela nossa videoconferência também, tá certo, pessoal? Obrigado, boa noite.